Salve, concurseiros! Hoje nós vamos falar das estratégias argumentativas das nossas redações. Então, fica comigo até o final, porque você vai querer aprender isso. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, ok? Então, sem delongas, vamos logo começar? Quando a gente pensa nas estratégias argumentativas, a gente tem que entender que, como a gente já viu na aula 2, se não me engano, o argumento ele se fundamenta a partir de algumas bases, né? Não sou eu que inventei isso é parte da análise do discurso. Então, todo o argumento se fundamenta a partir, principalmente, desses 3 pontos, ele já pode se fundamentar, mas a gente tem aí o dado, né, que envolve o nosso conhecimento sobre o assunto, a justificativa, que tem relação aí com as causas e as vítimas ou os beneficiários da situação, e a conclusão do argumento, que não é a conclusão da redação, a conclusão do argumento, que se relaciona com as consequências do argumento, né? As consequências da situação. Então, quando a gente pensa no nosso desenvolvimento, a gente tem que entender que é no desenvolvimento que a gente vai expandir o nosso argumento, né? É no desenvolvimento que a gente vai argumentar. Na introdução, como a gente já viu também lá nas aulas anteriores, na introdução a gente vai mostrar sobre o que a gente vai falar, a gente vai apresentar o nosso ponto de vista e agora no desenvolvimento a gente vai estabelecer. Primeiro tem que ter em mente aí essa ideia da relação aí de causa, vítima e consequência. Eu tenho dado, tenho a justificativa desse dado que tem relação com as causas e as vítimas ou beneficiários e eu tenho a conclusão desse dado que tem relação com as consequências. Então, para a gente construir o nosso desenvolvimento, a gente precisa mesmo não tirar isso da cabeça, tá bom? Isso daí é o primeiro ponto, isso daí é o ponto mais importante do nosso argumento. Mas, além disso, a gente tem algumas estratégias comunicativas, algumas estratégias argumentativas que podem dar mais força para a nossa argumentação, que vão fazer com que a nossa argumentação se torne mais sólida. E quais são essas estratégias argumentativas? Eu vou falar primeiro, a gente tem várias estratégias argumentativas, tá? Eu vou trazer algumas aqui e a partir dessas estratégias argumentativas, você pode selecionar aquela com a qual você se identifique melhor e começar a trabalhar, a treinar em cima dessas estratégias, tá bom? Vou falar primeiro do argumento de autoridade, porque essa é uma estratégia que todos os professores, todo mundo na internet que ensina sobre redação, ensina que você tem que fazer uma citação de uma pessoa de autoridade, que você tem que citar, que você é obrigado a citar. O argumento de autoridade é uma das estratégias argumentativas e existem várias estratégias que podem fortalecer e tornar a redação mais sólida, a argumentação mais sólida, sem que necessariamente você tenha que usar o argumento de autoridade. Como que a gente constrói, então, esse argumento de autoridade? A gente vai utilizar alguma pessoa que seja referência no assunto, o argumento de autoridade também a gente pode considerar uma lei, e aí a gente vai fazer uma citação a partir daquilo. Não necessariamente, a gente não precisa fazer uma citação direta. O que é uma citação direta? Citar exatamente como aquela pessoa, aquela autoridade diz, ou como está escrito na lei. Não precisa ser exatamente ali a letra da lei. Não é necessário isso. A gente pode fazer uma citação que a gente chama de citação indireta, falando só, o fulano afirma isso, ou de acordo com o fulano e aquilo. Muito importante no uso dos argumentos de autoridade é que a gente não simplesmente solte ali um argumento de autoridade sem que aquele argumento, sem que aquela voz daquela pessoa ou daquela lei esteja realmente ali com o objetivo de fortalecer o nosso ponto de vista. Porque é para isso que é usado o argumento de autoridade, para fortalecer o meu ponto de vista. Só soltar um argumento de autoridade não faz diferença nenhuma, não fortalece a sua redação. Então, para citar o argumento de autoridade, para usar o argumento de autoridade, você tem que ter muita consciência de que aquela citação, de que aquele argumento de autoridade tenha relação com uma única coisa: fortalecer o seu ponto de vista. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, ok? Então, a gente não necessariamente também tem que usar o argumento de autoridade, porque a gente tem outros. Então, vamos ver quais são esses outros. Porque tem gente que me pergunta assim, mas eu não consigo, não sei nome de pessoas, eu não consigo guardar esses nomes. Ou tem gente que eu já vi, gente que me manda redação nos pacotes de correção, gente que me manda redação que escreve o nome dessas autoridades errado, sabe? Tem bancas, por exemplo, que não tiram conta da pessoa porque ela escreveu o nome dessa autoridade errado. Mas tem outros que consideram isso um erro de ortografia. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí também com os argumentos de autoridade, que são muito bons, são muito eficientes,
Mas a gente tem que, primeiro, entender que ele tem que fortalecer o nosso ponto de vista e, segundo, entender muito bem o ponto de vista dessa pessoa para conseguir relacionar com o nosso ponto de vista. E lembrem-se sempre, a gente pode utilizar outros argumentos e esses outros argumentos podem ser tão eficientes quanto o argumento de autoridade. Vamos ver outro tipo de estratégia argumentativa. A gente tem uma estratégia argumentativa que se chama exemplificação. Nessa estratégia, como o próprio nome diz, o que você vai fazer? Você vai trazer exemplos da realidade. Tá? E esses exemplos, eles têm também que estar conectados eles têm que ter um único objetivo, que é fortalecer o seu ponto de vista. Então, a gente pode trazer exemplos de acontecimentos que vão fortalecer também o nosso ponto de vista. Então, a exemplificação é uma também das estratégias argumentativas. Preciso usar, então, um argumento de autoridade e uma exemplificação? Óbvio que não. Você nem vai ter espaço para para usar várias estratégias argumentativas. Se você vai construir 2 parágrafos de desenvolvimento, você pode usar uma estratégia argumentativa em um parágrafo e outra estratégia argumentativa em outro parágrafo. Aí depende de você. E como tem várias estratégias argumentativas, você pode praticá-las, ok? Vamos ver outra estratégia. A enumeração de fatos relevantes. Quando a gente fala de enumeração de fatos relevantes, a gente tem aí, na verdade, uma ideia muito próxima com a ideia da exemplificação, porque a percepção vai ser bem semelhante. Só que a gente vai falar fatos relevantes relacionados com a causa ou com a consequência, tá? E aí, isso tem também, vou repetir isso em todas as estratégias, tem que pensar nessas estratégias com o único objetivo de fortalecer o nosso argumento, de convencer o leitor, porque é esse que é o objetivo de uma redação argumentativa, convencer o leitor do nosso ponto de vista, convencer que o que a gente falou lá na nossa primeira oração tá certo. Então, a gente pode usar aí a enumeração de fatos relevantes, que é bem parecido aí com a exemplificação. Então, um fato relevante pode ser um exemplo, tá ok? E aí você vai estabelecer alguns pontos, algumas situações, alguns fatos relacionados com toda a situação, relacionados com o dado. Você vai estabelecer aí esses fatos, alguns acontecimentos importantes que vão, na verdade, e que as pessoas também tenham conhecimento. Que você tenha conhecimento, mas que você saiba que as pessoas também tenham conhecimento. Então, esses fatos relevantes, e fatos relevantes podem ser fatos mais atuais. E isso eu falo de fatos mais atuais, porque a gente também tem outra estratégia argumentativa, que é a evolução histórica. Então, pode ser, eu posso falar, quando eu falo exemplificação ou enumeração de fatos relevantes ou evolução histórica, na verdade, todas essas coisas estão relacionadas entre si, embora sejam estratégias diferentes. Então, a evolução histórica, a gente pode, inclusive, determinar aí uma sequência que não necessariamente tem que ser uma sequência temporal, a gente pode determinar por uma sequência de importância, já falei isso também em algum outro vídeo, né? E aí você vai determinar alguns pontos, alguns marcos históricos. Isso fortalece bastante bem a argumentação, é uma estratégia muito boa também. Quer dizer, você tem conhecimento da sua área, você tem conhecimento sobre o tema da redação, então você sabe que ele, olha, aconteceu aquilo no ano tal, então você pode trazer esse fato histórico, inclusive fazendo aí um percurso mesmo histórico. Claro, dentro daquela estrutura de parágrafos que a gente conversou na aula anterior, vou deixar o card aqui para quem não assistiu, voltar lá e assistir essa aula anterior. Dentro daquela estrutura de parágrafos, o que a gente vai ter aqui para fazer, para escrever, para utilizar essa estratégia argumentativa? Você vai ter no máximo 3 linhas para escrever. Então, se você vai utilizar a evolução histórica, você tem que entender que você vai escrever essa evolução histórica, você tem que resumir, tem que ter um poder de síntese muito bom para conseguir trazer aí uma evolução histórica utilizando 3 linhas da redação para aquele argumento. Importante também lembrar que cada um desses argumentos a gente vai utilizar dentro de cada parágrafo. Se nós estamos falando que nós vamos fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, para cada um desses parágrafos eu vou usar uma estratégia argumentativa. A Andresa pode utilizar a mesma estratégia argumentativa nos 2 parágrafos de desenvolvimento? Pode também. Ou pode alternar e usar estratégias argumentativas diferentes. Então, a gente tem aí, olha, desses aqui que eu apresentei, a gente tem o argumento de autoridade, a gente tem a exemplificação, a enumeração de fatos relevantes e a evolução histórica. Notem que tem perspectivas diferentes, mas nós estamos falando aí nesses 3 últimos casos de coisas que são semelhantes, tá ok? Mas a gente tem outras estratégias ainda, não acabou não. E vamos continuar. A gente pode estabelecer comparação. E nesse estabelecimento de comparação, a gente pode comparar, por exemplo, o dado, né, que é a situação e o conhecimento, com o conhecimento que a gente tem a respeito da situação. Então, a gente tem o dado, que é a situação que tá sendo tema da redação. Então, a gente pode estabelecer uma comparação com algum outro dado que seja semelhante e que também vai fortalecer o nosso argumento. A gente pode estabelecer comparação de causas
A gente pode estabelecer comparação de consequências. Aí é óbvio que a gente vai ter que pensar, ah tá, eu tenho essa consequência, mas eu poderia ter uma consequência positiva se fosse diferente. Então, a gente pode estabelecer comparações com situações diferentes. A comparação, ela de alguma maneira também é parecida com a exemplificação. Só que aqui a gente vai colocar dois elementos, um se contrapondo com o outro. Então, eu tenho, por exemplo, um exemplo, só que aí eu vou trazer um exemplo que vai se contrapor com o meu, com o dado, com o tema da redação, eu faço essa comparação. E além disso, eu posso trazer, por exemplo, dois exemplos, comparando esses dois exemplos com o tema da redação. Então, estabelecer comparações também é uma estratégia argumentativa. A gente pode fazer também, tem uma outra estratégia que chama confronto. O confronto é você vai apresentar aspectos positivos e negativos relacionados com a causa ou com a consequência. Adoro essa estratégia funciona super bem, demonstra realmente assim uma boa capacidade argumentativa, porque ela está muito relacionada com uma outra estratégia que, na verdade, dentro da análise do discurso, nem é mesmo uma estratégia, mas é uma parte de uma boa argumentação, que é a refutação. A refutação a gente pode entender como uma estratégia argumentativa, mas na análise do discurso ela é entendida como parte do argumento, sendo que o argumento é possível de ser construído a partir daqueles três pontos básicos de dado, justificativa e conclusão, que tem relação com causas, vítimas e consequências. Então, estabelecer o confronto é uma coisa muito positiva e demonstra que a pessoa tem realmente uma capacidade de argumentação muito elevada. Utilizar a estratégia do confronto, ela é mais potente do que o argumento de autoridade. É mais potente do que o argumento de autoridade. Só que todo mundo usa, todo mundo acha que tem que usar o argumento de autoridade. Mas o confronto é muito mais eficiente na argumentação. Para mim, é a melhor estratégia. Tá? A melhor estratégia argumentativa é estabelecer confrontos. Você apresenta pontos positivos, você apresenta pontos negativos, inclusive sobre o seu próprio ponto de vista. Você já vai apresentar, porque tem muita relação com a refutação isso. Você já vai apresentar que, olha, o seu ponto de vista ele tem algum ponto, ele tem um lado negativo, mas o lado positivo tem muito mais crédito, tem muito mais valor. Então, por isso, é melhor seguir esse seu ponto de vista, porque mesmo tendo um lado negativo, você sabe que ele tem, você pode demonstrar que ele tem lados positivos mais importantes. O confronto também pode ser estabelecido com as consequências, por exemplo. Quais são as consequências? E aí, dentro dessas consequências, eu posso confrontar consequências. Mas a ideia mais importante aí, e a melhor ideia relacionada com o confronto, é justamente você confrontar o seu próprio argumento, apresentando que nessa situação, lá dentro ali da estrutura de um argumento, eu apresentei causa, eu apresentei consequência, e aí eu vou finalizar esse parágrafo de desenvolvimento usando a estratégia do confronto. Então, eu já falei causa, já falei consequência, e agora eu vou confrontar. Para confrontar, eu posso, inclusive, falar como eu trouxe uma consequência, e essa consequência é negativa, eu posso, inclusive, confrontar, apresentando que eu tenho conhecimento que também tem um lado positivo que pode acontecer, mas os efeitos do negativo são muito mais fortes. Isso é, assim, uma estratégia argumentativa muitíssimo potente. Podem acreditar em mim. Tem um outro ponto também, uma outra estratégia comunicativa, que é a estratégia da comoção. A estratégia da comoção, ela se contrapõe com a estratégia da sedução. Então, são duas estratégias diferentes. Essas duas, eu não indico que você use uma em cada parágrafo. Eu acho que ou você usa a estratégia da sedução, ou você, na redação inteira, ou você usa a estratégia da comoção. Qual que é a diferença das duas e quando que eu vou decidir qual que eu uso? Depende do tema. Depende do tema, depende de qual que é o seu ponto de vista, depende do seu posicionamento para você escolher se você quer usar a estratégia de comoção ou de sedução. O que é isso? Estratégia de comoção, a gente vai usar alguma imagem, dados, imagens, a gente cria imagens mesmo. A gente pode usar metáforas que vão trazer aí uma coisa mais visual, uma sensação mais visual, é algo mais criativo, um pouco mais difícil também de fazer assim, né, de fazer bem feito, de fazer com destreza, mas a gente traz aí pontos negativos da consequência e a gente tem o objetivo de comover o interlocutor. Na estratégia de sedução, ao contrário disso, a gente vai trazer essa construção também imagética, com uso de metáforas, e a gente vai trazer a imagem positiva. Quando a gente fala da imagem positiva, obviamente a gente vai já estar defendendo também o nosso ponto de vista. Esse ponto positivo tem que estar relacionado com o ponto positivo do seu ponto de vista. Tá? E a comoção, né, quando você traz a comoção como estratégia, quando você traz o ponto negativo, você vai
esbanjar desse ponto negativo, relacionando com a consequência que você apresentou. Então, são duas estratégias boas, são estratégias que eu não recomendo realmente que você use as duas na mesma redação, porque senão provoca um pouco de confusão aí no leitor, né, no corretor da prova, obviamente, pode provocar um pouco de confusão, e aí isso pode deixar um pouco perdido também na redação. Então, gosto mais da comoção aqui para esse tema, a comoção vai ficar ótima. Para esse tema aqui, a sedução fica muito melhor, de acordo com o meu ponto de vista. Então, são duas estratégias boas de serem usadas também. Percebam que tem efeitos, cada estratégia comunicativa, cada estratégia argumentativa tem efeitos completamente diferentes. E não significa, vou repetir isso, não significa que em toda redação você tem que usar como estratégia argumentativa o argumento de autoridade, porque você pode perceber que tem muitas outras estratégias, e inclusive a estratégia do confronto, que é muito mais eficiente até do que o argumento de autoridade, tá bom? A gente tem uma outra estratégia que chama provocação. A provocação é quando a gente instiga o leitor, realizando, colocando ali no texto algumas perguntas. A gente quer que o interlocutor pense como a gente vai fazendo. A gente pode fazer perguntas, pode fazer uma, pode fazer duas perguntas. Lembrando que essa parte da estratégia argumentativa, a gente vai ter 3 linhas. Então, se você fizer uma pergunta, terminar o parágrafo com uma pergunta, também fica bastante legal. Não aconselho terminar todos os 2 parágrafos de argumentação com uma pergunta. Também fica legal essa estratégia e a provocação, a estratégia comunicativa de provocação, ela fica bem legal também para terminar até o parágrafo de introdução, tá? Mas não é legal terminar mais de um parágrafo, a gente está falando só de 4 parágrafos na redação. Então, terminar mais de 4 parágrafos fazendo perguntas de provocação também não é legal. Então, se gostou da estratégia de provocação, utilize essa estratégia em apenas um parágrafo da sua redação, ok? A gente tem ainda mais uma estratégia aí, que é a de conceituação. Você pode trazer conceitos sobre aquele determinado tema, e essa estratégia aí traz uma amplitude. Quando a pessoa usa a estratégia de comunicação, ou quando eu mesma vou usar a estratégia de conceituação, eu acho que é melhor que a estratégia de conceituação venha antes das consequências. E, obviamente, tudo tem que estar conectado, né? Aí, quando você usa a estratégia de conceituação, na hora que você acaba, você vai precisar de um elemento coesivo, de um conectivo, né, para começar, para dar início aí à parte ao período das consequências, ok? Por último, conceituação, então, é isso, né? Trazer conceitos sobre aquele determinado assunto. Por exemplo, se eu estou falando de bullying, eu posso trazer um conceito de bullying. Se eu estou falando de economia circular, eu posso trazer o conceito da economia circular. Essa conceituação também é uma estratégia que fortalece a argumentação. E, por último, o senso comum. O senso comum, as informações de senso comum, tá? Assim, né? Bem, o que é o senso comum? É o senso comum, é aquilo que todo mundo sabe, é aquilo que todo mundo acredita, é aquilo que todo mundo pensa, ou pelo menos uma maioria, né? Pelo menos a maioria das pessoas pensa, ou pelo menos, mesmo que as pessoas não acreditem naquilo, todo mundo sabe. Aquele conhecimento que todo mundo sabe. A utilização do senso comum como estratégia argumentativa para a redação, eu não acho que é uma estratégia tão forte, mas é uma estratégia que dá para utilizar sim, tá? Não é uma estratégia, não é das estratégias mais fortes, mas é uma estratégia que dá para a gente utilizar, tá bom? Essas informações aí podem reforçar o seu ponto de vista que você apresentou lá no parágrafo de introdução. Bom, a gente pode perceber que, mesmo que todo mundo ensine que você tem que usar um argumento de autoridade, o argumento de autoridade é uma das estratégias argumentativas. E eu trouxe aqui para vocês várias estratégias argumentativas. O que eu sugiro que você faça? Que você escolha alguma estratégia argumentativa, algumas estratégias argumentativas com as quais você tenha mais facilidade. A partir disso, você vai começar a praticar, vai começar a escrever, utilizando essas mesmas estratégias para que você fique muito bom nelas. E não sou bom com argumento de autoridade, porque eu não consigo lembrar nomes. Então, não foque no argumento de autoridade. Escolha outras 2 estratégias argumentativas e comece a praticá-las. Não, eu não sou bom com essa questão histórica, guardar percurso histórico. Ok? Escolha outras estratégias e comece a praticar essas estratégias, para que você fique bom. Lembrando sempre, a estratégia argumentativa vai ser apresentada no desenvolvimento e ela vai ocupar, no máximo, 3 linhas da sua redação, se a gente estiver falando de uma redação de 30 linhas. Tá bom? Eu espero que essas estratégias argumentativas tenham aí trazido uma luz sobre como que a gente pode realmente finalizar bem o desenvolvimento. E na próxima aula, na semana que vem, a gente já vai ver como que a gente faz a conclusão da nossa redação, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do e-book, A Arte da Redação para Concursos,
É um e-book todo completo, todas as estratégias argumentativas também estão lá, tem atividades práticas para identificação de palavras-chave, palavras distratoras, tá? É um material que foi preparado de uma maneira bem clara, bem objetiva, com vários temas de redação, para que vocês consigam praticar, tá? Com um preço que é bem acessível, para que vocês consigam realmente praticar e se desenvolver aí na arte da escrita. Eu espero ter ajudado e a gente se vê na próxima.